Parte 5. Confie no seu processo. O futuro não é real, é abstrato. O agora é tudo o que temos. Um agora após o outro. O agora é onde devemos viver. Há bilhões de versões diferentes de você mais velho, mas só uma versão sua no presente. Concentre-se nela. Talvez não exista um jeito certo de ser feliz. Talvez existam apenas talvezes. Se, como disse Emily Dickinson, o para sempre é composto de agoras, talvez os agoras sejam feitos de talvezes. Talvez a grande questão da vida seja desistir das certezas e aceitar a bela incerteza da vida. Matt Haig, Observações sobre um planeta nervoso. 30 fracassos antes dos 30. Entendo muito o pavor da minha cachorra, Maria Rita, em relação à chuva. Imagina se você não soubesse que é um fenômeno natural. Ou pior, se não soubesse que a chuva passa e se perguntasse se a partir daquele momento aquilo seria a vida para sempre. Estudos mostram que os cachorros têm dificuldade em entender a finitude das situações. Por isso comemoram a sua chegada em casa como se fosse um milagre. E é por isso também que, se você solta fogos, não seremos amigas jamais. Chuva não está dentro dos muitos possíveis medos que eu possa tentar adivinhar que você tenha, mas fracassar está no topo das minhas suposições. E aí, acertei? Se você não for ao baile, nunca será rejeitada, mas também nunca poderá dançar. A icônica frase da escritora Maeve Binet, citada em O Caminho do Artista, nos lembra que só não fracassa quem não se arrisca, e quem não se arrisca também não se diverte. Mas, para além de danças e decepções que nos tornam quem somos tanto quanto sonhos realizados, muitas vezes os fracassos ensinam mais que as vitórias. Assim como críticas podem dar mais vontade de evoluir que elogios. Muitos ganhos vêm fantasiados de perdas porque, não raro, as grandes lições são fruto de dores que podem até parecer o fim da linha. No episódio 116 do Bom Dia Óbvios, Fracassando com Gosto, entrevistei o designer Silvio Rodrigues, que resolveu celebrar o fracasso diariamente com sua marca Fracasse, que tem como lema "A vida não é um portfólio". Uma cutucada chique em uma sociedade performática, na qual cada rede social se tornou quase uma classificação da vida. Quem é o mais feliz, o mais bem-sucedido, o mais maldoso, porém perspicaz no Twitter, e, claro, os mais belos. Acho que muitas das que cresceram em cidades do interior podem se identificar com a ideia de roteiro pré-estabelecido de vida no qual o Silvio cresceu acreditando. Formar-se na faculdade, casamento heterossexual, filhos e uma família linda nas fotos de Natal. Mas ele sentiu que havia um mundo muito além dessas expectativas e não se arrepende de abandonar o script, apesar de, aos olhos de seus conterrâneos da pequena cidade onde nasceu, hoje ele parecer um completo fracasso. É realmente louco parar para pensar que muitas pessoas que se dizem especialistas em caminhos para o sucesso nos convencem de que dar errado não é uma opção. Sendo que, devo lembrar, o fracasso produziu a lâmpada após 1000 tentativas. Oprah foi demitida por uma emissora e Duda Beat passou 7 anos sendo reprovada no vestibular de medicina antes de virar nossa musa da sofrência pop. Poucos sabem, mas conheci a Duda quando ela tentava entrar na faculdade de medicina, muito antes de cantarmos Bichinho com todas as nossas cordas vocais. Conversei com ela no episódio de aniversário de 1 ano do programa, o 40, chamado Confie no seu processo, no qual dividiu com as ouvintes que foi no retiro Vipassana que notou que os 7 anos tentando ser médica eram uma tentativa de estabilidade financeira por traumas familiares, mas nunca teve verdadeiramente a ver com ela. Para completar, percebeu que os caras que a magoaram e viraram inspiração para suas músicas eram todos músicos, então ela entendeu que era no palco que queria estar. Em uma das minhas frases favoritas do psicanalista Carl Jung, ele diz que o maior peso que uma criança pode carregar é a vida não vivida dos pais. Isso é especialmente difícil na crucial escolha de carreira, que para os privilegiados no Brasil, acontece em um momento em que os hormônios estão dançando Macarena com nossas emoções, e temos pouquíssimas certezas sobre quem somos, então nos agarramos ao que parece fazer sentido. No meu caso, parecia fazer sentido passar em um vestibular concorrido.
Afinal, aquilo comprovaria que eu era inteligente sim. Mas não bastava passar em direito, eu apenas aceitaria estudar na melhor faculdade do Rio, que na época dizia-se ser a da UERJ. Se eu me imaginava sendo advogada? Zero. Meus pais me pressionavam? Menos ainda. Minha mãe queria que eu fizesse odontologia, porque acreditava que me daria estabilidade. Sim, está mais que autorizado rir, imaginando minha versão dentista. Resumo da história. Na época, para que você conseguisse ter nota suficiente para passar nas 2 fases do vestibular da Universidade Estadual, era preciso acertar 43 questões de múltipla escolha. Eu acertei 42. Errar uma questão pode ter sido até falha de atenção da minha parte, mas está aí um erro que eu me sinto bem grata de ter cometido. Muitas vezes os cenários de sucesso parecem tão bem trilhados que quando conquistamos o que queremos, até esquecemos de celebrar. Mas quando eu recebi aquela negativa, fui puxada com força para o momento presente. E agora? Fui obrigada a investigar o que realmente me dava tesão em estudar, e com o que eu me via verdadeiramente trabalhando no futuro. Quando vi a grade de comunicação social, com matérias como filosofia, teoria da comunicação e outras, percebi que aquele talvez fosse o meu lugar. Aparentemente, tem dado certo. Em um episódio que talvez você precise regular o volume pelas minhas gargalhadas altas, o 127, chamado Eita, deu tudo errado, conversei com a minha amiga, também podcaster, Berta Salles, sobre como lidar quando tudo sai totalmente ao contrário do que você tinha planejado. Ambas somos do time rir para não chorar, até porque abraçar o caos em seu auge é um convite à reflexão sobre esses tão aclamados planos. Ela dividiu também como, nessa mesma fase de estudar para o vestibular, sentia-se uma fracassada. Quem vê a Berta com toda a sua autenticidade, mal pode imaginar que ela estudou em uma escola que preparava os alunos para passarem no ITA, onde os rankings de melhores e piores notas definiam a qual turma você pertencia. Quando lembro que isso existe até hoje, só consigo pensar que esses colégios nos preparam para o vestibular e para 20 anos de terapia, tratando os traumas em nossa autoestima. Ser inteligente na vida adulta é bem diferente de tirar boas notas, e isso fica claro ao considerar que ela é uma das minhas amigas mais inteligentes, mas chegou a ficar em último lugar na turma daquele ano. Apesar de os coordenadores insistirem que ela deveria dar um jeito, só posso agradecer a ela e aos seus pais, que a respeitaram, porque hoje temos essa comunicadora genial, criando tanta coisa linda para o mundo. Lembro-me de uma estratégia que eu tinha quando voltava de dates terríveis. Aquele pique às 6 da manhã, você no Uber com um delineador até o dente e sua dignidade indo embora com o Péricles tocando no rádio, em que eu visualizava cenários imaginários para aquela noite desastrosa. Um dia isso aqui vai ser tão insignificante, vou estar tomando um vinho numa casa deliciosa e contando para o amor da minha vida sobre o dia em que achei que estava indo para um jantar romântico, mas quando vi estava em uma cilada, observando o rapaz chorar pela ex-namorada e o temaki de camarão que havia comido no dia anterior resolveu dizer olá no meu estômago, fazendo-me revezar idas ao banheiro para vomitar com consolar o cara que, pasmem, preferia me dar um vonal a ficar sozinho com seu sofrimento. Em uma pesquisa feita pela Universidade de Michigan, cientistas chegaram à conclusão de que nos imaginarmos em futuras situações felizes nos fornece energia para tomar decisões. Se estamos atravessando um mau momento e fazemos uma autoafirmação, como quando tudo passar vamos nos divertir com os amigos, ganhamos forças. Apesar de essa técnica ter me ajudado a não afundar em um pessimismo trágico de vou morrer sozinha, sei que é preciso reconhecer quando não estamos sendo otimistas, mas sim negando uma realidade que não nos agrada. Não raras vezes, o otimismo funciona como uma anestesia paralisante perante situações que estão fora do nosso controle. Como todo termo que se populariza perde um pouco de seu significado original, vou lembrar que, por definição, a positividade tóxica é a suposição, por si mesmo ou por outros, de que apesar da dor emocional ou da situação difícil de uma pessoa, ela deve ter apenas uma mentalidade positiva, ou um termo com o qual implico bastante, ser good vibes. A era da positividade tóxica trouxe a visão de que emoções negativas são inerentemente ruins, minimizando ou até invalidando experiências emocionais humanas autênticas.
Geralmente é transmitida por comentários como: veja pelo lado bom, quando você está precisando de 24 horas deitada sofrendo por aquilo, ou seja grato pelo que você tem, quando você está precisando viver o processo de luto por uma perda. Funciona como uma estratégia de prevenção para afastar e invalidar qualquer desconforto interno. Só que quando você evita suas emoções, na verdade, causa mais danos. Hoje, o que funciona para mim em momentos nos quais tudo dá errado é me deixar sentir. Choro com força no banho, grito no travesseiro, digo para mim e para meus amigos: eu não estou bem. Descobri em um estudo que pelo menos nisso eu acertei. O estudo mostra que, quando somos solicitados a não pensar em algo, a probabilidade de pensarmos a respeito daquilo aumenta. Quer dizer, sabe aquela sua amiga que consola você falando: poxa, não fica assim, vai passar, não precisa chorar. Talvez ela devesse dizer: sofre, amiga, que barra, sofre até cansar. Sem a pressão de ter que superar rapidamente, porque precisamos respeitar os nossos tempos. Então, ótimo, estamos combinadas em nos permitir sentir os dias ruins. Agora voltando 2 casinhas. Para assumir que fracassamos, talvez antes precisamos entender o que seria dar certo, né? Tenho um pavor em especial de listas como 30 antes dos 30. Como se uma idade representasse uma linha de chegada para uma ideia única de sucesso. Eu queria mesmo era ver os 30 fracassos pelos quais você precisa passar para construir uma vida que faça sentido para você, para pararmos de comparar nossos bastidores com o palco dos outros. A dor de quando algo dá errado vem acompanhada de sensação de humilhação e constrangimento, que é dar a notícia para as outras pessoas. Não passar na prova é horrível, mas ter que contar para os seus familiares é pior ainda. Terminar uma relação dói muito, mas ter que ver a reação de lamento dos seus amigos quando você dá a notícia é reviver essa dor 1000 vezes. A vergonha não é uma música que está alta demais e basta diminuir o volume. Ela é uma unha passando por uma lousa ou quadro. Não vamos brigar por regionalismos hoje, que a faz-se contorcer. Dá arrepios, esquenta o corpo e às vezes desencadeia até aquela reação física de balançar a cabeça. Pode ser engatilhada no instante da situação, no meu caso me deixando completamente vermelha e potencializando o constrangimento por estar tão exposta, ou como um contragolpe da nossa memória por algo do passado. Não é à toa que a grande rainha dos estudos sobre vulnerabilidade fala tanto sobre a vergonha. Caso você não conheça a pesquisadora e escritora Brené Brown, eu a perdoo por abandonar esse livro por alguns momentos e ir assistir ao especial dela para a Netflix, Brené Brown, O Poder da Coragem. Em um mix de TEDx com stand-up comedy, ela divide que, em seus estudos, entendeu que existem 2 tipos de pessoas, as da arena e as da arquibancada. As primeiras são aquelas que se expõem, encaram de frente o medo do fracasso e justamente por isso são um sucesso, já que um é o reflexo do outro. Já as pessoas da arquibancada estão no Twitter. Brincadeira. Bem, mais ou menos. São aquelas que jamais se expõem, mas estão sempre prontas para criticar quem se coloca na arena. Um conselho que eu gosto de dar para usar com moderação é: será que deveríamos levar tão a sério críticas daqueles para quem não pediríamos conselhos? Uma das pessoas a quem eu recorro quando preciso urgente de opiniões, ou apenas para me ouvir chorar e acabar chorando junto, é a minha amiga canceriana como eu, Jana Rosa, já citada nesse livro. Apesar de hoje ser extremamente bem-sucedida, ela também já caiu na cilada que é ouvir orientações de gente que não está ali para agregar. Quando ela tinha o blog Agora que Sou Rica, a internet era mato no quesito influenciadores, e líamos sobre seus dias e pensamentos que eram intercalados por fotos nada produzidas de seu cotidiano. Eu já super acompanhava a Jana de longe e percebi que, quando a página virou basicamente sobre look do dia, ela caiu fora. O que eu não sabia, mas descobri no Bom Dia Óbvio, os 4, de repente gestoras, é que essa decisão foi acompanhada de muito julgamento externo. Várias pessoas da moda me encontravam e falavam: você era blogueira, era para estar rica e está aí, pobre, você não deu certo. Ela também ouvia que jamais conseguiria se recolocar na internet, mas hoje as mesmas blogueiras estão desesperadas criando marcas
para poder sair do modo look do dia, enquanto a Jana é dona da maior comunidade de beleza do Brasil. Respeite as opiniões, entenda de onde aquilo está vindo e não jogue nada fora. Mas se elas fizerem você questionar aquilo que você tem mais certeza, encare como distrações. É essencial confiar em si mesma e ter coragem para ser vulnerável e se jogar na arena. A verdade é que muitas vezes estamos pedindo opiniões não só porque estamos em dúvida, mas porque não queremos que aquela decisão seja julgada no futuro. O Fórum de Opiniões para Direcionamentos sobre a Nossa Vida também serve como blindagem para nos certificarmos de que estamos vivendo de acordo com a expectativa alheia. A artista visual Marcela Shade, em suas próprias palavras, passou a ser uma eterna estudante sobre vulnerabilidade, e muito do resultado disso você encontra nas artes dela, que misturam palavras com ilustrações. Nós conversamos no episódio 137, A vulnerabilidade é um superpoder? Sobre qual seria o termômetro para saber se estamos nos permitindo ser verdadeiramente vulneráveis. Concordamos que, se algo a faz se sentir um pouco ridícula, é o caminho certo. Nossa mente adora nos dominar com pensamentos que freiam a espontaneidade por medo de possíveis derrotas. As vozes que alugam um apartamento na nossa cabeça criam um sistema autodestrutivo e até viciante que evita ao máximo o inevitável nessa vida. Vamos errar, somos cheias de imperfeições, julgamentos externos estão fora do nosso controle e a vergonha a gente passa no crédito e no débito. Ser ruim em um emprego não vai definir o sucesso de uma jornada profissional, mas pode significar que quem almejou a carreira dos sonhos não foi você. Dói perceber que o curso de uma relação está fora do nosso controle, mas o amor da sua vida não lhe daria um pé na bunda daqueles. Assim como não é porque está chovendo que você vai ficar molhada, não é porque você fracassou que será uma fracassada. No final do dia, o que conta não são quantas rupturas você tem, mas sim quão boa você é na restauração. A jornada é sempre a única chegada. Fizeram-nos acreditar que sucesso é ser reconhecida pelos outros, mas, na verdade, a vitória mais importante é conseguir conhecer a nós mesmas a ponto de saber o que significa sucesso em nossas vidas. Sem visões utópicas aqui, é óbvio que todas queremos e precisamos de retornos financeiros, mas uma vez que a estabilidade financeira é o ponto de partida, o que mais indicaria que você chegou lá? Para algumas, é um cargo em uma empresa específica. Para outras, é ser a primeira da família a ter um diploma universitário. Também pode ser 1 milhão de seguidores ou conseguir acompanhar de perto o crescimento dos filhos. Seja um relacionamento que deu errado, um projeto que não foi para frente, uma apresentação que foi um desastre. Será que a temperatura do sucesso está sendo medida por quanto você está feliz ou por quanto você parece, aos olhos alheios, estar ganhando no jogo da vida? Julia Cameron, em O Caminho do Artista, fala sobre a tática dos jockeys de colocar um cavalo novato para correr atrás de um mais velho, mais seguro e experiente, para ele ir aprendendo como é que se faz. Só que, se no plano humano os que representam esses cavalos seguros e experientes estão se vendendo apenas como fórmulas de sucesso, sem compartilhar, putz, aqui eu tropecei, fica difícil internalizar que mesmo o sucesso é formado por pequenos fracassos. Em uma sociedade que parece valorizar apenas grandes vencedores, o desejo de ser a melhor pode assassinar o simples desejo de ser. Quando eu estava na faculdade e fechava o olho, tentava me imaginar no futuro e sabia mais ou menos o que queria, mas sofria porque não conseguia imaginar exatamente onde eu queria estar. Hoje sei que o sofrimento era à toa, já que o modelo de negócio da Obvious ainda não existia. Para não parecer aqui a grande visionária do século, também não existiam Instagram, Netflix, WhatsApp nem 4G. Se você me perguntasse em 2015, ano em que fundei a empresa, eu diria que seria bem-sucedida quando enfim ocupasse um andar em um prédio com mais de 200 funcionários, estando sempre muito ocupada, pois ainda acreditava que isso glorificava a minha existência no mundo. Eu também caía frequentemente no erro de associar o sucesso ao reconhecimento externo, tornando esse ciclo infinito. Podemos fazer e entregar o nosso melhor, mas isso não significa que os outros vão reconhecê-lo como tal.
A Obvious já tinha 2 anos e era bem conhecida no Rio quando decidimos nos mudar para São Paulo. Ter algum nível de sucesso no CEP que eu entendia como o mundo parecia o topo da montanha aos meus 26 anos. Por isso, foi inesquecível engolir meu ego a seco em uma reunião com o nosso primeiro cliente na nova cidade. Nela, a diretora precisou acionar a assistente sussurrando na tentativa de não ouvirmos. Qual é mesmo o nome deles? Enquanto o Rio tinha me dado a sensação de que éramos grandes, aquela diretora cuspia na minha cara o fato de que não fazia ideia de quem éramos. Se a sorte realmente favorece os corajosos, tinha chegado a hora de eu encarar o desconhecido e partir para uma nova fase. Em uma deliciosa e vulnerável entrevista para o apresentador David Letterman, a artista Billie Eilish foi questionada sobre como foi ganhar prêmios como Grammy e Oscar, antes mesmo de completar 20 anos. Ela respondeu que não queria desrespeitar os prêmios, mas que aquilo a fez ver que, se alguém tão pouco genial como ela poderia colecioná-los, talvez eles não fossem tão relevantes assim. Quando assisti a esse trecho, eu me arrepiei da cabeça aos pés. Como é importante estar com a cabeça em dia, até para quando tudo começa a dar certo. O fenômeno da impostora tinha criado nela uma barreira que, em vez de levá-la a se sentir merecedora, a fazia questionar o valor de um prêmio que alguém aceitasse lhe dar. Por isso é tão importante ter como meta inicial algo que lhe dê satisfação própria, menos ganhar um Oscar, mais se apaixonar pela construção do personagem. Com o tempo, entendi que meus melhores parâmetros seriam momentos cotidianos. Quando, por exemplo, eu estava correndo no Parque Vila Lobos e ouvi 2 mulheres usando a nossa expressão chapadinhas de endorfina. Ou o dia bem engraçado que valeu como um canes quando me despedi de desconhecidas no banheiro da academia, dando bom dia, e elas me responderam, bom dia, Obvious. Em um trecho do livro Observações sobre um Planeta Nervoso, o autor Matt Haig fala sobre como insistimos em relacionar a felicidade a conquistas futuras, algo como, quando eu estiver ganhando X reais, aí vou me considerar bem-sucedida. Ou, quando eu estiver em minha casa própria, posso enfim descansar. Aqui está o que sabemos com certeza. Não há fim para o querer. Assim como uma boneca russa, é comum quando conquistamos um marco que deveria ser o que nos faria bem-sucedidas, já nos abrirmos para o próximo e assim sucessivamente. Atualmente, o meu desejo de vitória é construir uma carreira de que me orgulhe e que me traga retornos financeiros suficientes para me dar prazer no presente e segurança no futuro. Paralelamente a isso, sinto-me bem-sucedida quando consigo encaixar prazeres nos dias cotidianos. Hoje, não consigo separar sucesso como algo apenas no âmbito profissional. Eu preciso conseguir viver uma vida que eu ame ao mesmo tempo. A verdade é que, se formos esperar o momento em que chegamos ao tal do sucesso profissional para, enfim, viver com plenitude as outras áreas da nossa vida, vamos morrer tentando. Porque, seja essa definição, escrever seu primeiro livro, uma promoção no trabalho ou exibir um cargo bonito no LinkedIn, o caminho de uma carreira tem seus solavancos. Ninguém se sente um sucesso todos os dias. É nesses momentos em que a autossabotagem nos acerta em cheio. Geralmente ela vem do medo do fracasso, mas também pode vir do medo do sucesso. Estou vivendo ou apenas me autossabotando? Apesar de ser difícil admitir, às vezes o maior temor que habita em nós é de que nossos grandes sonhos, de fato, se realizem. Afinal, junto com o sucesso, vem a visibilidade, os comentários e até nossa felicidade. Apesar de parecer loucura, pode ser assustador acreditar que nós também merecemos ser felizes. Só que ter medo de não ser feliz para sempre pode arruinar o relacionamento que é bom agora. Ter medo de decepcionar os outros pode fazê-la decepcionar a si mesma. E, enfim, temer a felicidade por receio de uma desgraça iminente é ter medo de viver. Shirzad Chamine, autor do livro Positive Intelligence, afirma que nossa mente é a nossa melhor amiga e pode ser nossa pior inimiga justamente pelas tendências de autossabotagem. Ele sistematizou algumas figuras que chamou de sabotadores. A principal delas é o juiz, o sabotador universal que afeta todas as pessoas perfeccionistas, julgando seus erros, criando medos em relação a riscos futuros e gerando estresse e infelicidade. Chamando de cúmplices, ele categorizou outros 9 tipos de sabotadores.
o evitante, que foge de situações desafiadoras, o controlador, que tem ansiedade de controlar tudo ao seu redor, o tipo A, que precisa ter uma alta performance e receber validação externa, o hiperracional, que tem uma visão fria sobre tudo para não se envolver, o vigilante, que vive com medo do que pode dar errado, o bonzinho, que tenta agradar todo mundo, o incansável, que não consegue viver no presente, o rigoroso, que prefere não fazer se existir uma chance de não sair perfeito, e a vítima, que tem síndrome de ser mártir. Apesar de soar como uma grande vilã que carregamos dentro de nós, gosto de olhar para a autossabotagem como um bichinho medroso que se sente acuado em situações fora da zona de conforto, mas que não quer nada além de nos proteger. Se for tangibilizá-lo, penso logo no cachorro de Coragem, o cão covarde. Se a analogia com o desenho do Cartoon Network não cola para você, trago emprestada a versão de Emma Gannon, autora do livro Sabotage, Sabotagem. Se o conceito de autossabotagem fosse uma pessoa da vida real, eu a chamaria de babaca intrometida. É aquela que aparece em festas sem ser convidada, de mãos vazias e com os sapatos cheios de lama. Eu identifico 3 tipos para as minhas vozes de autossabotagem. Antes, aquelas que dizem que eu nem deveria começar. Um artigo publicado em 2020 no The New York Times explorou a série da Netflix O Gambito da Rainha para chegar à ideia de que a intensidade da tristeza em perder uma partida é sempre maior do que a intensidade da alegria ao ganhá-la. O que me fez refletir que esse desalinhamento de emoções pode ser a raiz para um tanto de autossabotagens. Já que dói demais perder, eu prefiro parar de jogar, mesmo que exista a chance de ganhar. Detesto imaginar quantas pessoas talentosas com trabalhos brilhantes perdemos porque o desejo de serem os melhores os convenceram a desistir antes mesmo de tentar. Durante. Aquelas que aparecem no meio do processo para me paralisar. Minha mente é craque em visualizar pessoas ridicularizando meu trabalho antes mesmo de eu conseguir finalizar um projeto criativo. Um brinde a todos os problemas que fingi resolver com um cochilo. Depois. Aquelas que aparecem no final, dizendo que eu deveria jogar fora o que finalizei ou jamais mostrar para alguém. Como também me relaciono com um usuário dessa categoria, tenho a trágica história do site mais lindo que a Obvious já teve, que o Renato criou durante a madrugada, me mostrou de manhã e apagou 2 horas depois, porque não estava bom o suficiente. Na primeira participação da jornalista Luanda Vieira no Bom Dia Obvious em 2020, no já citado episódio 54, sobre se autossabotar, ela era diretora de moda da Glamour e fazia parte do Comitê Global de Diversidade e Inclusão da Condé Nast. Sim, uma mulher muito bem-sucedida. Sim, uma mulher que tem intimidade com as vozes de autossabotagem, assim como nós. Apesar de essas vozes estarem diretamente conectadas com sua ansiedade de realizar muitas metas, Luanda consegue ver o lado bom delas. Obviamente, essa discussão mental interna é exaustiva. A ansiedade é um gatilho para me autossabotar. Eu tenho percebido que a gente quer tanto chegar lá na frente, colocamos tantas metas, que acabamos esquecendo do meio do caminho. A gente não curte o processo. Mas ela também consegue usar essas vozes autossabotadoras a seu favor. Eu me escuto falando, você não vai conseguir, não é para você, e me motiva a fazer a coisa dar certo. Uma batalha interna que subestimamos o quanto nos suga. Ao final do dia, nos perguntamos, por que será que estou tão cansada? No mundo esportivo, existem casos de autossabotagem nos quais os atletas começam a duvidar de ter habilidades que eles honraram ao longo de anos de prática. Como pode um esportista talentoso, com uma coleção de medalhas que pesariam no pescoço, de repente começar a duvidar de si mesmo? Bem, você não precisa ser exatamente um medalhista para se relacionar com isso. Assusta-me como os primeiros posts da Obvious saíam com naturalidade de quem estava brincando. E hoje tenho dias em que me parece que mal sei trabalhar com a internet. Esse é o elemento frustrante da autossabotagem. Ela tem potencial de crescimento na mesma proporção do seu sucesso. E essa incoerência eu levo para terapia logo mais. Eu procrastino, tu procrastinas, nós estamos inseguras. Antes de mergulharmos nesse assunto que tanto me interessa,
Preciso trazer um alerta. Eu não tenho depressão, mas já tive crise de pânico e sei muito bem quanto é diferente um quadro clínico de um padrão comportamental. Quando falamos sobre procrastinação, pode sim haver uma correlação com alguns distúrbios mentais. Vá ao médico. Mas não é disso que vou falar aqui. Existe uma discussão sociológica sobre o nosso estado como indivíduo e como sociedade em relação ao momento atual do mundo com todas as interferências tecnológicas. E é nesse ambiente que vive minha argumentação. Resumindo, vou falar de padrões de comportamento, não estou falando de saúde mental. Se sua procrastinação é fruto de depressão, procure um médico e ignore os parágrafos a seguir. Cuide-se. Se esse não for o seu caso, repita procrastinação 10 vezes e perceba como ela talvez seja uma das palavras mais feias do nosso vocabulário. Você também gosta de algumas palavras mais do que de outras? Eu amo picolé, agora, coragem, bambolê e oceano. Também gosto muito de pensar em palavras bonitas e palavras feias quando estou enrolando para escrever meu livro. Eita, ok, vamos lá. Será que você procrastina porque é preguiçosa? Ou procrastina porque está com medo de não entregar a tarefa tão bem feita quanto o seu perfeccionismo cobra? Então se auto-sabota, imaginando situações em que enfim descobrem que você não é boa o suficiente, permitindo que o medo a paralise a ponto de te impedir de fazer aquilo que deveria. O deixar para depois, muitas vezes, tem menos a ver com organização de tempo e mais com o gerenciamento de emoções. Um estudo realizado pelo Departamento de Psicologia da Universidade de Carleton, no Canadá, mostrou que existem ligações diretas entre procrastinação e emoções negativas, como frustração, ressentimento e medo. Para mim, a procrastinação está totalmente enraizada no último. Medo do fracasso, do sucesso, de não sair perfeito. E o medo, como sabemos bem, é uma emoção poderosa. Se você listar as atividades que faz com facilidade versus aquelas que vai postergando para um segundo momento, pode iniciar uma investigação forte sobre aquilo que mexe com a sua insegurança. Como controlar a ansiedade quando somos pressionados a fazer coisas que nos deixam desconfortáveis? Como enfrentar nossas emoções e abandonar soluções temporárias que acabam nos atrapalhando a longo prazo? No já comentado episódio sobre o assunto 108, entrevistei a psicóloga Catarine Rosas em busca de respostas. Ela diz que a procrastinação nada mais é do que um atraso desnecessário e às vezes inconsciente para realizar uma tarefa ou tomar uma decisão. Ela aparece como esconderijo de outra emoção, sentimento ou comportamento, sendo o principal deles a insegurança. Pode até trazer um alívio imediato, mas a longo prazo acabamos nos sentindo frustradas e até incapazes. Muitos dias em que preciso fazer uma entrega criativa, sinto uma grande agonia para dar o pontapé inicial. Não é como se eu ficasse deitada enrolando. Ao contrário, percebi que uso esse tempo para resolver funções mais burocráticas e operacionais, provavelmente porque não mexem com as minhas inseguranças. E aí entro em um ciclo vicioso no qual o medo de entregar algo ruim me atrasa, a entrega realmente não fica tão boa quanto se tivesse sido feita no tempo certo. Sinto que fracassei e, bum, sinto-me a maior das impostoras. Em vez de nos castigarmos e repetirmos o ciclo porque achamos que estamos fadadas a fracassar, é bom lembrar que procrastinar é muito mais comum do que nos fazem acreditar. Segundo o psicólogo Adam Grant, autor de Originais e Pense de Novo, 15 a 20% das pessoas adultas são procrastinadoras crônicas, e as demais também adiarão suas obrigações de vez em quando. Nos torturarmos com culpa não nos ajuda em nada. Precisamos perdoar nosso eu procrastinador para que ele fique no passado e não se torne nossa pior companhia no presente. Quando você se trata com compaixão, reduz a culpa que sente por procrastinar, eliminando um dos principais gatilhos do ciclo vicioso. Quem me segue para onde vou, além do Gilberto Gil e do Tom Jobim, meus dois cachorros, Maria Rita segue o Renato, lamentável. É meu caderno. Além de me dar segurança e amenizar minha ansiedade de esquecer qualquer ideia, já que elas rapidamente são registradas, ali ficam minhas listas do que preciso realizar no dia, semana e mês. A minha sensação é de que o mais difícil é começar. Então, uma vez que anoto que preciso fazer aquela tarefa em algum momento,
Algo em mim diz que já andamos 10%. Loucura? Talvez. Funciona? Para mim, sim. Uma vez que a lista está pronta, meu primeiro fator de avaliação é o nível de urgência. O que é inegociável no dia de hoje? Depois, o que é mais fácil de ser realizado? Para mim, é como exercício físico. Às vezes a gente precisa aquecer com o que é mais fácil para estar concentrado o suficiente ao realizar o mais difícil. Uma vez, li em uma newsletter do Tim Ferriss ou ouvi em um podcast que ele engana o próprio cérebro pensando: e se essa tarefa fosse fácil? Eu aplico essa ferramenta quase que diariamente. Se estou com dificuldade em montar uma apresentação em slides, começo escolhendo as cores e fontes que vou usar, não escrevendo conteúdo. Para fechar um texto, engano meu cérebro dizendo que vou só ler, não editar. Quando vejo, já estou animada, chegando à versão final do arquivo. Afinal, sempre dá para editar um rascunho ruim, mas uma página em branco, não. No Bom Dia Óbvio 144, a consultora de organização criativa Fernanda Negrão falou sobre a paz terrível de uma rotina organizada. Abrimos a conversa já derrubando por terra a ideia de que criatividade combina com o caos. Ela diz que escuta de muitos criativos que eles funcionam bem sob pressão, ao que ela replica: você entrega bem sob pressão, mas ninguém vive uma vida feliz constantemente sob pressão. Eu, que não sou boba, aproveitei a oportunidade para pegar dicas pessoais para minha rotina e fiquei aliviada de saber que muito do que ela ensina para os clientes eu já faço. A primeira dessas coisas é reconhecer o poder das listas. Só que não basta listar 1000 coisas e não saber por onde começar nem quando vai ter tempo para isso. Por isso, eu sempre listo já nomeando prioridades e, na sequência, crio espaços na minha agenda em que estarei dedicada a completar a tarefa em questão. Foi chave para mim entender que os domingos são lindos para descansar, mas podem ser ainda melhores para me preparar para a semana que vem aí. Não, eu não adianto entregas, mas me programo para organizar alguma parte da minha casa. Eu sou zero metódica com isso, que fique claro, mas jogar fora produtos de maquiagem que estão fora da validade, reorganizar minha mesa e até trocar os móveis de lugar me dão uma clareza mental de que, pronto, minha cabeça está limpa e organizada para o que vem por aí. Alerta: não confundir descanso com procrastinação. Nunca deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. É uma frase que deveria ser motivacional, mas que me atormentou durante muito tempo e exatamente nos momentos em que eu menos precisava de tormento. Hoje eu sei que isso não é uma verdade absoluta, a não ser que eu esteja lidando com prazos absolutamente inegociáveis. Só que aí não é sobre poder fazer, e sim precisar fazer. Muitas vezes eu apenas sei que amanhã vou entregar melhor. Se hoje eu dormi mal, se briguei com meu marido, se recebi uma notícia difícil, são fatores que jogam contra o discurso de vencedores não deixam para amanhã. Talvez eu nem queira ser uma vencedora todos os dias, então quão tóxico é ignorar fatores externos como se nós fôssemos pessoas iguais todos os dias, o tempo todo. Voltando para Catarine, ela pontuou muito bem que compramos a ideia de que somos feitos para produzir, independente do que aconteça, e equiparar nosso corpo humano e nossas condições humanas biológicas às máquinas de produção, que não cansam verdadeiramente, que não têm um dia difícil, uma semana difícil, ainda mais agora que a gente está falando de escassez de trabalho, índices absurdos de desemprego. Também sou adepta do processo que o publicitário boy lixão Don Draper explica para a inteligente e querida Peggy na série Mad Men. Primeiro pensamos muito naquilo, para então esquecer, e aí as melhores ideias virão. Para montar os roteiros do Bom Dia Óbvios, por exemplo, no primeiro horário do dia faço uma pesquisa longa, com o celular no modo avião e alertas de desktop desligados. Então tiro um tempo para chapar de endorfina e tomar um bom banho. A casa das grandes ideias. Não tem erro. Enquanto alguns diriam que eu estava fugindo da tarefa, nessa pausa vem o oxigênio de que minha mente precisa para chegar à versão final. A professora de mídia da Universidade de Indiana, Jessica Galmerick, recrutou 7.000 pessoas para uma pesquisa sobre os efeitos do consumo de conteúdo sobre gatos na internet sobre nossos estados emocionais, com a justificativa de que os usuários da internet gastam uma quantidade significativa de tempo consumindo mídia relacionada a gatos,
parte disso enquanto deveriam estar fazendo outras tarefas, como trabalhar ou estudar. Os resultados mostram que a felicidade obtida ao ver gatos online pode moderar a relação entre motivos de procrastinação, culpa e prazer. Os participantes relataram se sentir mais felizes e menos estressados depois de assistir a um vídeo de gatinhos, mesmo quando se sentiam culpados porque deveriam estar fazendo outra coisa. Assistir aos vídeos os ajudou a se livrarem de emoções negativas. Então, mesmo que as pessoas estejam assistindo a vídeos de gatos no YouTube para procrastinar ou enquanto deveriam estar trabalhando, a recompensa emocional pode realmente auxiliar as pessoas a realizarem tarefas difíceis depois, diz Mirik. Estou dividindo essa pesquisa não só porque quero que você curta e compartilhe todos os vídeos de gatinhos na Obvious, mas porque quero que, juntas, a gente aprenda também a diferenciar procrastinação de pausas necessárias. Será que é procrastinação ou só descanso? O limbo das perfeccionistas. Uma taróloga uma vez me disse que eu deveria ficar atenta ao fato de que vivia uma competição sem fim comigo mesma. Eu não queria ser melhor do que ninguém, apenas a melhor que eu pudesse ser. Não entendi o ponto de atenção, já que me pareceu louvável não olhar tanto para o lado. Então ela me explicou que, quando nos comparamos, usamos o outro como uma meta a ser alcançada. Quando você quer ser apenas o melhor que pode ser, quando ficaria bom o suficiente para parar? Você acreditando ou não em leitura de cartas, posso confirmar a veracidade do que ela disse, já que, desde que eu me entendo por gente, me reconheço como uma perfeccionista. Apesar de já ter sido uma característica a ser esbanjada em entrevistas de emprego, o perfeccionismo é uma das facetas mais cruéis da autossabotagem. Afinal, ele se baseia na triste crença de que, se não alcançarmos as metas pré-estabelecidas pela sociedade ou até por nós mesmas, nos tornaremos fracassadas. A questão não é ter padrões elevados ou objetivos desafiadores, e sim procurar o pior em nós. Se você conviver comigo, vai ouvir diversas vezes sobre como o feito é melhor que perfeito. Mas assim como saber que todos os corpos são lindos não me impede de me sentir insegura quando coloco um biquíni, meus pensamentos autossabotadores não me abandonam com facilidade só porque sei que o perfeccionismo apenas adiciona sofrimento inútil ao meu processo. Eu me considero aquilo que Adam Grant classificou como perfeccionista produtiva. Por isso, a pergunta, o que eu faria se não precisasse executar isso com perfeição, guiou cada página desse livro. E se você o está lendo agora, é porque deu certo. A versão mais desatualizada do Manual da Saúde Mental, DSM-5, inaugurou um modelo alternativo para classificar e entender alguns distúrbios psicológicos por meio de grandes paradigmas de avaliação. A ideia é que essa seção traga traços de personalidade frequentemente relacionados a alguns distúrbios como forma de ajudar o diagnóstico com uma abordagem original, flexível e prática. Uma categoria dessa ação específica do manual traz algumas características e suas formas de apresentação, e é aqui que o perfeccionismo aparece como um ponto relevante. Sua presença em distúrbios mentais é tão prevalente que virou um critério de avaliação. A escritora Anne Lamott diz em seu popular livro sobre escrita, Palavra por Palavra, que o perfeccionismo se baseia na crença obsessiva de que, se você correr com um cuidado suficiente, acertando cada degrau da maneira certa, não irá morrer nunca. A verdade é que você vai morrer de qualquer maneira, e que muitas pessoas que nem estão olhando para os próprios pés vão se dar muito melhor do que você e se divertir muito mais enquanto o fazem. William Gintzer, em Como Escrever Bem, caracteriza um bom escritor não como aquele que tem o dom das palavras, mas sim o que sabe editar um bom texto. É preciso se permitir ser iniciante, até ser bom em algo. É preciso escrever um primeiro rascunho ruim, até chegar ao que faz sentido. Quem sou eu perto desses nomes? Mas o conselho que eu dou para os perfeccionistas em crise é: primeiro crie, depois julgue a qualidade. Pego emprestada a frase de Anne Lamott: não olhe para os seus pés para ver se está fazendo certo, apenas dance. Em um excelente episódio do podcast Work Lifer, Margaret Atwood explica que procrastinou por 3 anos antes de escrever O Conto da Aia, que foi adaptado para uma de minhas séries favoritas, porque acreditava que a ideia era louca demais. O conselho que ela dá hoje é:
Avance. É possível que não seja o certo, mas depois você pode jogar fora e ninguém vai ficar sabendo daquela estupidez que você escreveu. Achei muito bonito quando, no já falado episódio 137, a Marcela Shade trouxe uma reflexão sobre a importância de sabermos conviver com nossos erros. A perfeição fica tapando isso. A gente erra, mas finge que não errou e tenta fazer melhor. Mas a vulnerabilidade é o contrário, né? É você olhar e falar para si mesma: errou aqui, ó, tá? Tá tudo bem, vamos lidar com isso. O perfeccionismo e a vulnerabilidade são antagonistas do processo criativo. Enquanto a vulnerabilidade entra com a gentileza de se permitir errar, mas ainda assim produzir, as vozes do perfeccionismo chegam nos atropelando. Isso tá ridículo. A dor da perfeccionista é que qualquer que seja a crítica ou xingamento que você receba, talvez já tenha falado para si mesma, e aquilo vai cair como uma certeza. É um tanto daquela briga de Hannah e Marnie na primeira temporada de Girls, quando a amiga fala uma frase cruel para a personagem de Lena Dunham, e ela explica com: quer saber? Não existe nada tão cruel que você possa me dizer que eu não tenha pensado sobre mim e dito para mim mesma, provavelmente na última meia hora. Algo assim. Eu conheço bem essa sensação, porque essas vozes são bem presentes em minha vida. Talvez também na sua, já que se calcula que são elas que escutamos quase metade do tempo que passamos acordados. Para se ter uma ideia, uma matéria publicada no jornal El País, em 2021, citou uma pesquisa feita em 1990 mostrando que, diante de um desafio, chegamos a dizer a nós mesmos o equivalente a 4.000 palavras por minuto. Como parâmetro, traz o fato de que só conseguimos ler até 600 palavras por minuto, deixando claro que às vezes nossa mente parece mais uma praça de alimentação de shopping no primeiro domingo após o 5º dia útil do mês, antes do governo Bolsonaro, claro. Essa voz interior é necessária, mas a qualidade dos pensamentos afeta diretamente nossa autoestima e pode causar a sensação de uma tragédia iminente. Em abril de 2021, fui convidada a escrever para a revista Toda Teen. É desafiador imaginar o que uma adolescente gostaria de ler em tempos como os de hoje. Então, em vez de me desgastar tentando descobrir, decidi falar sobre o que teria sido definitivo para uma vida mais feliz nos meus tempos teens até agora. A investigação passou por ter encontrado muito antes roupas que me deixassem feliz com o meu corpo, e não tentar mudar para entrar em roupas que não eram para ele. Ter conseguido dizer todos os necessários nãos quando disse sim. Um grande arrependimento por ter assinado revistas de dieta com 12 anos, até chegar a um diagnóstico certeiro. Se eu tivesse conseguido colocar em modo silencioso algumas vozes internas que moravam na minha cabeça sem pagar aluguel, definitivamente teria sido um trajeto bem menos turbulento. O desejo de agradar a nossa tribo vem muito antes de nos dividirmos entre os que amam Taylor Swift, Stray Kids ou Lady Gaga. Estamos falando sobre 50.000 a.C., quando sobrevivência social foi uma questão de evolução da espécie. Emocionalmente, fomos feitos para nos importarmos com o que os outros pensam de nós. Faz parte da nossa biologia de primatas sociais para nunca nos isolarmos completamente e corremos o risco de acabar sem comida ou de virar almoço de outro animal. Esse mesmo corpo veio de lá para cá com essa mesma crença, agradar a todos na sua tribo para sobreviver. Só não se contava que as redes sociais transformassem o que era uma pequena tribo em um continente de pessoas. De volta à minha pequena perspectiva pessoal, nunca foi sobre agradar muita gente, mas sobre uma voz infernal que me diria que eu não estava agradando um público imaginário. Os sociólogos chamam esse público de nosso outro generalizado. Alguns generalizados nos dão uma dose diária de apoio e inspiração. Outros podem ser terrivelmente cruéis. Esses foram intitulados por Tim Urban de mamutes de sobrevivência social, em seu sempre citado texto Por que você deve parar de se importar com o que os outros pensam? O mamute é aquela voz interna que ridiculariza a ideia que você teve no banho, que a impede de postar a foto porque pode não ter likes suficientes. É o motivo de alguns pais se importarem demais com a escolha de carreira dos filhos e de alguns filhos se importarem demais com a opinião dos pais. É o que pode fazê-la perder vivências, uma carreira que lhe traz felicidade e relacionamentos pelo simples medo do que aquilo vai dizer sobre você.
Aprendi com a psicóloga Catarine Rosas que muitas vezes nosso crítico interior não quer nada além de nos proteger de um possível sofrimento, que viria com a realização de uma atividade ou as possíveis opiniões externas que nos abalariam emocionalmente. Ela sugere então que a gente investigue a função dessas vozes internas tão malvadas. Por que elas jogam você tão para baixo? Hoje eu crio um verdadeiro debate com meus pensamentos absurdos me fazendo uma pergunta simples. Eu posso ter certeza disso? Porque na boa eu só tenho tempo para sofrer por aquilo que é um fato concreto. Passei também a praticar um exercício para lidar com essas vozes, questionando o que minha melhor amiga diria nessa situação. Ou o que eu diria para minha melhor amiga se ela estivesse na mesma situação. Julia Cameron sugere colocar um monstrinho em sua mesa de trabalho para descredibilizar essas vozes cruéis. Pode ser um ótimo conselho, mas eu preferi ter fotos das pessoas com as vozes mais gentis. Olhar para minha avó Odete quando estou em uma crise de autoestima é um alívio gigantesco por me ver, mesmo que por um segundo, pelos olhos dela. Talvez você deva escrever sobre isso. Você já experimentou escrever sobre isso? Essa se tornou minha pergunta um tanto repetitiva nos momentos em que vejo pessoas queridas paralisadas com decisões importantes ou passando por momentos em que precisam organizar melhor suas ideias. Escrever nos é apresentado como algo a ser desenvolvido por grandes nomes extremamente talentosos, ganhadores de prêmios, escritores de best-sellers, ou como um grande dever de casa. Pouquíssimas pessoas têm o privilégio de ter contato com a escrita por outros ângulos. O prazer em ver seus pensamentos ganhando corpo no papel. O alívio da meditação ativa que é escutar seus pensamentos e prestar atenção em cada palavra ali, com uma presença rara nos tempos de hoje. Da cura que é reservar um momento para se ouvir, nomear sentimentos e estabelecer essa conversa diária com nossos oceanos internos. Com uma caneta e um caderno na mão, muitas vezes desvendamos aquilo que era confidencial até para nós mesmas. Você pode se surpreender ao perceber que um tanto das respostas que procura lá fora está dentro de você. Ana Holanda é jornalista e escritora, apaixonada pelas palavras, e foi minha mentora na reta final desse livro. Não saberia nem por onde começar a agradecer a ela por tanta gentileza e troca. O início dessa relação foi quando conversei com ela no Bom Dia Óbvio 135, em abril de 2022, ano em que escrevo. Segundo a Ana, a escrita ajuda a desbloquear muita coisa dentro da gente. Em seu curso, ela já viu casos como o de uma mãe que chegou por indicação médica, pois sofria com um ninho vazio depois que sua filha foi morar fora, e ao final das aulas, contou que achava que tinha ido pela ausência da filha, mas percebeu que estava lá por ela. Quem se perdeu fui eu. Não é nada simples diminuir o volume de nossas vozes internas mais cruéis. Então as coloco no volume máximo, escrevo o que estão me dizendo e argumento como se fosse minha própria advogada. A ironia é que essas mesmas vozes que parecem monstros também nos constrangem. Como pode algo nos dar medo e vergonha ao mesmo tempo? Engulo meu constrangimento para expor o que escrevi em meu sagrado caderno, para me libertar da procrastinação no início da escrita desse livro. Esse livro não vai vender nada e terá sido uma perda de tempo. Resposta: pode não vender nada, mas não vou deixar que seja uma perda de tempo, porque vou curtir cada segundo do processo. Vou escrever diariamente cada frase como um grande rascunho que, independentemente da qualidade, expresse quem eu sou. Vamos realinhar as expectativas? A celebração desse trabalho vai ser vê-lo pronto e saber que eu me dei uma chance. Quem sabe meu segundo livro seja um best-seller. Por enquanto, esse precisa apenas nascer. O prazo está muito apertado, não vai dar tempo de terminar. Resposta: vou conversar com a minha editora para entender se tenho flexibilidade com prazos, mas enquanto isso, posso organizar minha rotina de escrita. Não vou focar no tempo que não tenho, vou aproveitar o tempo que tenho, colocando mini-metas em meio ao grande processo. Não acordei hoje e pensei, vou lá escrever o livro. Acordei sabendo que minha única meta era escrever o trecho sobre perfeccionismo. Quando minha ansiedade vier me alertar que ainda falta muito, vou me acalmar lembrando que o que deveria ser feito naquele momento estava sendo feito. Não estou conseguindo entrar no clima de escrever. Resposta:
Estar com toda a disposição no ambiente ideal, no dia perfeito para escrever é um luxo. A maioria das pessoas trabalha do jeito que dá. Em quantos momentos da sua vida você esteve nas CNTPs, condições ideais de temperatura e pressão, para aquilo que deveria ser feito? Comece pelo mais fácil. Não está conseguindo abrir com a frase perfeita? Comece pelo meio. Não existe ordem certa para esse quebra-cabeça. Lembra de tudo que você já foi ruim um dia? É sobre prática e repetição. Vão falar mal. Resposta: isso e o fato de que o texto vai ser impresso com tinta preta são as duas únicas certezas que temos sobre esse livro. Mas não significa que os outros não vão elogiar. Podemos seguir em frente? Grande parte da raiz da nossa insegurança vem da fome insaciável por aprovação dos outros. Esse desejo que nos desempodera e passa para o outro o poder de construir ou destruir nossa autoestima. Em seu curso Escrita Criativa, Como Criar Textos Pessoais de Impacto, Roxane Gay diz que abandonar a ideia de que vamos ser unânimes é o primeiro passo para tirar um tanto de peso das costas em qualquer processo criativo. Absorva o fato de que você vai agradar a um público específico. Outros não vão se importar, outros vão detestar. Definitivamente nem todo mundo vai se identificar, afinal somos tão diferentes. Você se identifica com tudo o que vê? Pois bem. Assim como os escritores claramente estão sempre falando sobre como lidar com o perfeccionismo, as pessoas públicas têm de lidar com as críticas externas como pauta de terapia em comum. Se dói quando sua amiga lhe conta que uma pessoa que você mal conhece falou mal de você, já pensou saber que existe um batalhão de pessoas criticando, falando mentiras sobre você e ironizando aquilo que você faz com toda a sua dedicação? Imagina então, você está cuidando da sua vida, passeando pelo Twitter, quando toma um soco no estômago com 143 caracteres falando mal de você. Acho que todo mundo deveria passar por isso pelo menos uma vez na vida para entender o efeito na saúde mental de quem se fala ali. Esbarrei no livro Os 4 Compromissos, de Dom Miguel Ruiz, em um dia em que tinha prometido a mim mesma que não compraria nada na livraria. Peguei meio tímida e, quando vi, já estava em uma daquelas poltronas da livraria, completamente imersa em seus mandamentos. Livros para mim são tão importantes quanto o que há de mais sagrado nessa vida. Um apanhado de folhas que nos transportam para mundos que nos confortam e parecem sempre aparecer na hora certa. Foi exatamente esse o caso. Fazendo-me companhia está ninguém menos que Oprah. Ao entrevistar o autor em seu podcast, ela disse: "O que você diz realmente elevou meu senso de consciência. Percebi que não deveria tomar coisas pessoalmente, porque aquilo é apenas o ponto de vista de quem está me julgando ou fazendo suposições. E eu não tenho absolutamente nada a ver com isso. Da mesma forma que você é o personagem principal da sua história, os outros também são das deles." Obviamente, quem está exposto ao grande júri da internet vai sentir isso com mais força, mas não são só os avatares covardes que podem estar te bloqueando. Pessoas próximas podem ser grandes muros para você acessar e se permitir estar em contato com seus verdadeiros desejos e capacidade de criar. Também não são necessariamente aquelas que estão em sua vida hoje. Podem ser aquelas que foram passageiras, como um chefe que despejou suas frustrações em microagressões quando você ainda era uma estagiária, ou um namorado que a diminuía em público porque precisava se sentir superior a você. Por mais que nos esforcemos para viver o momento presente, nosso cérebro tem um modo automático de recorrer a situações do passado para resgatar aprendizados, o que deve ter sido útil quando o ser humano precisava sobreviver em meio a uma floresta. O que percebi, graças ao processo do livro O Caminho do Artista, é que o meu mamute foi a tangibilização de algumas das frases mais difíceis que já ouvi, vindas de pessoas que só queriam meu bem. Na primeira semana do processo, Julia Cameron sugere que você enfrente seus monstros externos, listando 3 pessoas que prejudicaram sua autoestima e descreva em detalhes a situação na qual cada uma delas nos feriu. Eu convido você a fazer esse mesmo exercício, mas aqui está o que tirei do meu. É surpreendente como não me lembro do que comi ontem, mas me lembrei até do cheiro de uma festa de 2012. Acessar essas memórias e abandoná-las em um papel exorcizou um tanto de mim. É revoltante perceber como oferecemos a classe executiva da nossa cabeça para as piores pessoas que passaram por nossas vidas.
Em 2019, eu escrevi em meu bloco de notas um possível post do Instagram, em que eu passaria a trocar vivências literárias, recomendando minhas leituras. Mas arquivei esse desejo porque minha voz cruel interior me dizia: ninguém quer saber o que você está lendo, amore. 2 anos depois, gostaria de voltar no tempo e responder que talvez as pessoas queiram sim. Talvez queiram tanto que um clube do livro liderado por mim possa vir a ser um dos projetos de maior sucesso da minha empresa. E virou blogueira. Foi muito gostoso quando, no início do Bom Dia Óbvios, comecei a ver tantas pessoas marcando o programa em seus stories. Como forma de retribuir esse afeto, eu repostava absolutamente todo mundo que me marcava, o que, na minha visão, tinha deixado meus stories no limite da superlotação. Também divulgava todos os episódios no meu feed para que mais pessoas conhecessem o programa. Fazia o mesmo no meu Twitter, me esforçando para ser agraciada com uma frase perspicaz como chamada. Não demorou muito até bater a ressaca da autopromoção. Acho que estou incomodando. Ninguém aguenta mais me ver falando sobre esse programa. Será que pensam que eu estou me achando? Que vergonha alheia de mim mesma nesses posts. No meio do que parecia uma avalanche de divulgação, saí para tomar um vinho com uma amiga que eu não via fazia um bom tempo. Após ouvir e rir sobre as tragédias cômicas de sua vida de solteira, o Cabernet Sauvignon me deu coragem para perguntar para aquela sincerona nata se ela achava que eu já estava enchendo o saco dos outros com aquela história de podcast. Que podcast? Ela perguntou. Muitas vezes pensamos que estamos gritando quando quase ninguém nos ouviu. Essa amiga, daquelas que tem perfil fechado no Instagram, no qual posta a cada 6 meses, acha o Twitter lugar de gente infeliz e evita entrar em grupos de WhatsApp. Mas hoje é uma das minhas amigas que escutam religiosamente o programa toda segunda-feira. A dor da autopromoção é real e passa por muitos pontos que já citei aqui: fenômeno da impostora, perfeccionismo, insegurança, autossabotagem e, por fim, vergonha. Hoje eu sou muito bem resolvida porque consegui assimilar que divulgar o meu trabalho não tem nada a ver com vaidade. Faz parte do trabalho e dá trabalho. Abandonei a ideia de que isso é um movimento do ego, quando, na verdade, tem a ver com estratégia de negócios. Vejo muito dessa confusão com freelancers, especialmente pela solidão que acompanha o processo. A má reputação da autopromoção teve algumas outras fontes, passando também pela ideia enraizada de que chamar atenção para o que você produziu a faz metida. Olha o ódio às mulheres de sucesso passando por aqui novamente. Garanto que as pessoas mais arrogantes que eu conheço não são as que se mostram vulneráveis exibindo seus trabalhos nas redes sociais, e sim aquelas que se esforçam muito para parecer que não se esforçam em nada. Não estou falando sobre ostentar todas as suas vitórias, até porque sou adepta da máxima calada vence. Mas existe uma discrepância de gênero muito clara quando vejo que homens precisam ter 1% de participação em um projeto para colocá-lo no portfólio, enquanto as mulheres precisam ter ganhado um prêmio, feito 5 cursos sobre o assunto e, quem sabe, já ter mandado para todas as amigas perguntando se está bom mesmo, para, enfim, divulgarem orgulhosas que fizeram parte daquilo. Por isso, jamais vou cutucar alguém com um "e virou blogueira?" E recomendo que você também não o faça, até porque metade de constranger o outro vem da frustração de não conseguir fazer o mesmo. O sofrimento com a autopromoção também é alimentado quando imaginamos o que será que vai passar na cabeça dos outros ao nos verem fazer isso. Mas assim como há quem diga que se gasta mais tempo atualizando a própria página de mídia social do que vendo a dos outros, a publicidade tem essa crença de que a maioria das pessoas precisa ser informada sobre algo pelo menos 7 vezes, em pontos de contato distintos, antes de decidir comprar um produto ou serviço anunciado. Como Tim Urban fala no texto já citado aqui sobre Mamute, qualquer pessoa que desaprova quem você é ou o que você está fazendo, nem está na mesma sala que você 99,7% do tempo. É um clássico e gigantesco erro fantasiar versões das consequências sociais futuras, bem piores do que o que realmente acaba acontecendo, geralmente nada. A verdade é que pouca gente está realmente se importando. Estamos todos tão preocupados com nossas próprias imagens que sobra pouco tempo para julgar como o outro está ali.
Sabe quem se importa? Aqueles para quem aquela divulgação vai fazer sentido. Quem estava procurando o serviço que você está divulgando, quem vai se apaixonar pelo seu produto, quem vai querer ouvir seu podcast. A mensagem tem que chegar a essas pessoas. E sobre quem tem tempo para julgar e achar que você perdeu a mão na divulgação, torço para que você descubra o quanto antes que eles não apenas não se importam, como também não afetam em nada a sua vida. Tudo isso definitivamente não significa que a partir de hoje você precisa fazer dancinhas ou postar detalhes do seu dia, mas se quiser, terá meu like. O convite aqui é investigar a forma de divulgar seu trabalho com a qual você se sente confortável. Observe as pessoas que você admira. Elas se vendem como as melhores no que fazem ou apenas se apresentam como orgulhosas de um resultado. Há mil possibilidades, plataformas e tons de voz a serem explorados, mas o exercício que sugiro a você para encontrar a sua forma é se questionar. O que aconteceria se você vencesse o medo e a vergonha de se autopromover? Mal posso esperar para ver seu trabalho sendo divulgado por aí. Quando a zona de conforto fica desconfortável. Em seu primeiro significado, zona de conforto se referia à faixa de temperatura entre 22 e 24 graus, na qual as pessoas não sentiam nem frio nem calor. Hoje, quando usamos essa mesma expressão, geralmente ela vem acompanhada de um tom pejorativo, reproduzindo a crença de que a vida é o que acontece quando você sai dela. Mas por que colocamos essa carga tão negativa em algo que pode nos trazer tanta paz para o coração e para as relações? Com todo o desconforto que vivemos nos últimos anos devido à pandemia, é preciso cuidado para não cair nas armadilhas que nos fazem crer que a vida precisa ser uma sequência de aventuras. Pode vir aos poucos ou como um tsunami mental. Quando percebemos que essa zona já não está confortável, muito do que tínhamos certeza parece perder o sentido. Um emprego, uma relação, a cidade onde você vive, ou não raramente todos juntos ao mesmo tempo. A vontade de mudar de vida pode vir de uma busca por sentido, um impulso por novidade, ou aquele desejo profundo de viver novas emoções. Só que quando ela chega, geralmente vem acompanhada de seu grande parceiro, medo. Será que estou velha demais para mudar de profissão? Será que tenho coragem de abandonar tudo o que construí até agora? Nesses casos, temos duas opções: prolongar certa situação, fingindo que está tão legal quanto foi um dia, ou assumir que chegou a hora de mudar algo na vida. No Bom Dia Óbvio aos 20, mudando de vida, conversei com a engenheira Beth Viveiros, que com sorte você conhece da deliciosa padaria de produção artesanal Beth Bakery, em São Paulo. Meu estômago até sorriu ao escrever essa frase, já que seus pães são verdadeiros presentes. Em 2013, ela trabalhava em uma empresa muito grande quando seu pai ficou doente, e mesmo aposentado havia 30 anos, seguia falando de trabalho. Aquilo foi o pontapé para que ela quisesse mudar a própria vida. Beth passou a investigar quais eram suas verdadeiras paixões, já que na época de escolha da faculdade, as profissões disponíveis pareciam ser apenas medicina, engenharia e direito. Foi aí que se lembrou. Quando eu tinha 15 anos, comecei a vender sanduíche natural e trufas na escola, mas eu apaguei isso da minha cabeça. Assim, em dezembro de 2013, um dia antes de seu pai ter alta do hospital no qual estava internado, ela saiu daquele emprego que não a fazia feliz. Não falei para minha mãe que eu tinha saído do emprego. Inventei que estava de férias coletivas e emendei com as minhas férias, e foi um momento de pensar e planejar. Coloquei tudo no papel, pensei em nomes, se ia dar certo, quanto custaria, e um dia eu olhei para o Beth Bakery e gostei. Não sou o tipo de pessoa que um belo dia pensa, isso aqui está muito parado, vamos dar uma sacudida. Geralmente é a vida que olha para mim e pensa, essa aí está muito parada, vou dar uma sacudida nela. As mudanças na minha jornada parecem mais o universo me empurrando enquanto resisto com todas as minhas forças do que grandes atos de mulher guerreira. Lá pelos meus 23 anos eu vivia nas ruínas de uma vida que já tinha acabado, mas passava bem catando as migalhas de felicidade que me restavam de um trabalho que eu odiava e de uma relação em decadência que me forçava a silenciar diariamente uma voz interna que sussurrava: acho que dá para ser melhor que isso, hein? Do dia para a noite, eu vivi uma avalanche que poderia matar a Elsa, só que, em vez de brincar na neve,
Não conseguia acreditar que tinha perdido minha estabilidade. Tudo o que eu entendia como vida naquele momento acabou por decisões de terceiros. Adeus relação, adeus trabalho, e como cereja do bolo, minha mãe foi transferida e eu precisei morar sozinha pela primeira vez. É difícil diferenciar a ideia de estar confortável da percepção de que você está apenas acomodada. Por isso, os sentimentos de autopiedade que nos dominam nesses momentos nos fazem acreditar que estamos sendo amaldiçoadas pelo universo. Hoje eu sei que, longe disso, no fundo, tudo o que eu precisava aconteceu. Só que, como não partiu de mim, eu não me sentia pronta. Na última gravação de 2020 do Bom Dia Óbvios, ano que pareceu um pesadelo coletivo, conversei com a jornalista Helena Galante, apresentadora do podcast Jornada da Calma. O episódio 75, Um Pacto com o Agora, tornou-se o favorito da minha parceira de trabalho e produtora do programa, Dani Nogueirino. Quando questionei o motivo do nome de seu podcast, a Helena compartilhou sua visão sobre a jornada ser um caminho que podemos traçar, não um que vamos seguir e tudo se resolverá. Então, a calma que eu a observo ter alcançado veio em passos lentos, respeitando cada um de seus aprendizados, com tantos convidados que vão de Cauã Raymond a Monja Cohen. Temos um futuro aprisionado, e isso tem a ver com como lidamos com o passado. Pensando em linha do tempo, eu tenho a sensação de que ficamos pulando do ontem para o amanhã, o tempo inteiro, e fazendo do amanhã um espelho do ontem, explicou Helena. Às vezes, quando tentamos sair disso, vamos para um outro extremo, que é o planejamento, o clássico final de ano. Então eu vou montar o meu papel e dizer como vai ser o ano que vem. Só que é uma falácia, não sabemos como vai ser o próximo ano. Precisamos libertar o nosso futuro para que ele seja menos repetitivo que o passado. Quando o jogo virou e fui convidada por ela para participar do Jornada da Calma, compartilhei que acredito que quanto mais rigidamente lidamos com a vida, menos felizes vamos ser. Cada dia eu tenho mais certeza de que nosso ideal de futuro nos impede de ter uma vida minimamente plena. Por mais que o planejamento seja importante, precisamos deixar espaço para a impermanência. Existe uma máxima no futebol, sim, sou São Paulina e uma caixinha de surpresas, de que quem não faz não leva. Se um time tem 1000 chances de marcar um gol, mas não aproveita para abrir o placar, acaba tomando um golaço de contra-ataque do time adversário. Vejo que o universo não tem muita piedade de quem tem medo de mudanças. Sabe quando tudo o que você faz é reclamar do emprego e de repente, pá, demissão? Ou aquela relação que você sabe que está um saco e de repente a pessoa se apaixona por outra alguém? No meu trecho favorito do livro Talvez Você Deva Conversar com Alguém, Lori Gottlieb diz que toda mudança de rota é também um luto pelo futuro perdido. Ela explica que todos os dias estamos construindo um imaginário do que vai acontecer, e quando algo no presente muda, muito do sofrimento que sentimos não é sobre ter a perda do que temos, e sim pelo que idealizamos que poderia ser. Meu conselho para quando vejo meus amigos mais próximos caindo nesse ciclo nos relacionamentos amorosos é: esqueça a viagem dos sonhos que você programou para o Réveillon. Lembra aquela briga que fez você questionar se merecia mesmo ser amada? Gosto muito do conceito japonês do shoganai, que ao pé da letra significa não tem jeito, não há o que fazer. Pode parecer coisa de gente acomodada, mas é uma filosofia sobre aceitar que certas situações estão totalmente fora do controle. Em vez de sofrer por elas, devemos deixar para lá. Está nas nossas mãos escolher o que vamos carregar para o futuro. Então, o melhor é aceitar a impermanência e não carregar mágoa, entendendo que durou o tempo que tinha que durar. Você deve conhecer, se não, corra para o Instagram, a criadora de conteúdo Taide Mello, por seus vídeos que reinventaram as publis para muita gente, ou pelo senso de humor que me faz rir de verdade quando faz piadas com seus filhos Marcelo e Lorenzo, quem é quem, nem ela sabe, mas, como muitas de nós, ela demorou a encontrar sua voz, e é inspiração para tantas que sentem que ainda são coadjuvantes da própria vida. No Bom Dia Óbvio 78, sendo a protagonista da minha vida, Tai dividiu que, quanto mais fazia o que tinha sentido para ela, ignorando se as pessoas ao redor aprovariam, mais as coisas aconteciam de forma orgânica e com sucesso. Ela pondera que esse sucesso tem pouco a ver com um retorno externo,
está mais relacionado com o sentir, ao final do dia, que essa vida é sua. Esse episódio foi especialmente guiado por muito do que absorvi no livro Indomável, de Glennon Doyle. Em um capítulo, ela conta que já queria pedir o divórcio, mas que não tomava a decisão final porque queria proteger seus filhos. Um dia, Glennon estava se arrumando para sair, a filha a viu e comentou: "Eu quero usar o meu cabelo igual ao seu, você pode fazer?" Nesse momento, ela percebeu que, quando a filha a observava, havia como referência: "Isso é um cabelo bonito, é assim que uma mulher tem que agir." Então percebeu que, quando a filha a via em um casamento infeliz, estava aprendendo a forma como uma mulher deve ser amada. Pensava que a estava protegendo, mas na verdade estava destruindo a ideia de que o amor seria para ela. Como alguém que ainda não tem filhos, penso que isso funciona não só para sua prole, mas também para as pessoas mais íntimas. Você já percebeu que muitas vezes nos unimos para competir pelas Olimpíadas de quem está menos feliz? É bem comum um grupo de amigas passar a noite inteira contando quanto todas estão insatisfeitas em suas relações ou empregos. Mas no momento em que uma delas toma coragem de se mover, parece um efeito dominó. Não nos libertamos sozinhas, libertamos todas ao nosso redor. É duro tomar decisões de desistir de algo, porque vivemos em uma sociedade que romantiza a perseverança a qualquer custo. O ideal da mulher heroína colabora muito para isso. Sempre destemida, sempre a postos para superar seus maiores desafios. Só que para você ter coragem de revolucionar, talvez passe pelo processo de desistir de uma vida anterior. E é aqui que muitas vezes idealizamos a obstinação, tratando aqueles que desistem como fracos. Chegou a hora de sonhar de novo? Eu estava completamente suada e fedida quando, ao finalizar uma aula na academia, reconheci, mesmo de máscara, a jornalista Luanda Vieira, de quem já falei aqui, minha convidada do episódio sobre autossabotagem. Os primeiros encontros pós-isolamento são um pouco engraçados, né? Perguntei como estava e ela contou sobre uma mudança recente de rota de carreira, dividindo a reflexão de que tinha realizado um sonho e que, quando aquilo não pareceu mais fazê-la feliz, restou uma voz interna que perguntava: "E agora?" Respondi que talvez tivesse chegado a hora de sonhar de novo. Não demorou até esse papo de corredor se tornar um novo episódio com Luanda, muito sensível e especial, o 125. Chegou a hora de sonhar de novo? Nesse que se tornou o episódio que indico para todas as que estão com medo de tomar decisões em suas vidas, a Luanda dividiu comigo que, mesmo tratando em terapia o desejo de sair do emprego, que incluía reuniões com Anna Wintour, sim, ela mesma, a diaba que veste Prada, o peso de decepcionar os outros era grande demais para deixá-la agir. Eu só consegui tomar essa decisão quando tive um burnout. Nesse momento, a saúde falou mais alto e me ajudou a tomar a decisão que eu queria tomar 2 anos atrás e não tinha coragem. Foi preciso realmente ficar de cama para eu conseguir decidir, o que me deixou muito puta. Por que esperei ficar nesse estado para simplesmente decidir? Ela contou. Uma amiga dividiu comigo, logo após terminar seu casamento, que o desejo de se divorciar já existia há um tempo, mas que a coragem para isso acabou sendo postergada, porque quando confidenciou essa vontade para sua mãe, essa acabou convencendo-a de que o parceiro era a pessoa ideal para ela. Acreditamos tão pouco nas nossas vozes internas. Como poderia a mãe, que encontrava o genro só aos finais de semana, saber mais do que ela, que dormia diariamente com o marido? Glennon Doyle conta, em outro trecho de Indomável, sobre o dia em que seu filho e sua filha estavam recebendo amigos em casa. Na sala estava o grupo de meninos, e no quarto o de meninas. Ela vai aos 2 cômodos e faz a mesma pergunta: "Alguém está com fome?" Os meninos rapidamente respondem, sem nem tirar os olhos da televisão, um sonoro sim. Já as meninas ficam em silêncio e se entreolham para descobrir a resposta. Pesquisam suas necessidades, pedem permissão para os seus desejos nos olhares externos. Até que uma delas, aparentemente a líder, decide que não estão com fome. Os meninos sabem o que querem olhando para dentro. As meninas olham para fora, porque quando somos ensinadas que precisamos agradar, esquecemos quem somos. Só que nessa vida, se você não tomar as decisões, alguém vai fazer por você. O que acontece quando uma vida toma rumos por decisões alheias? Segundo dados da OMS, a ansiedade é 2 vezes mais comum nas mulheres.
Definitivamente tudo o que citei nesse livro são fatores para isso, mas um tempero especial vem do fato de que parece existir um roteiro único para tornar-se mulher na nossa sociedade. Ousar sonhar de novo é se dar a opção de reescrever o roteiro que conta nossa história. Nosso trabalho, nossos relacionamentos e nossas paixões costumam fazer parte da nossa identidade. Então, o desafio de se permitir mudar de ideia passa também pelo questionamento: quem sou eu agora? Se aos olhos de fora a narrativa atual parece perfeita, opiniões trazem o medo como um tempero amargo às decisões de mudança. Então foi tudo à toa? Mas tanta gente sonharia com um trabalho como esse? Como eu ouso questionar minha felicidade aqui? Certamente essas pessoas e situações fazem parte de quem somos hoje, mas em uma vida podem existir tantas versões de nós. Acho bonito que exista uma tristeza presente na imagem da deusa Aurora. Foi a forma de os antigos gregos e romanos demonstrarem que nem sempre estaremos felizes com os novos ventos que a vida nos oferece, já que se renovar muitas vezes implica se livrar daquilo que nos dá sensação de estabilidade. A zona de conforto, que ao ser quebrada, pode acompanhar sofrimento por encarar incertezas da vida. Levar a sério nossa saúde mental, rever nossa relação com as tecnologias, saber estabelecer nossos limites sem medo de soar difícil, não colocar nossa felicidade e autoestima nas mãos dos outros, saber cuidar das nossas relações, assim como saber a hora de sair delas, e confiar no nosso processo sem olhar para o lado, foram alguns dos ensinamentos que adquiri de tantas trocas valiosas ao longo dos anos de podcast e que espero que tenham sido úteis para você nessa leitura. Um novo trabalho pode trazer mais conhecimento, decidir sair de uma relação pode trazer a sensação única de liberdade. Se nos permitirmos ficar atentas, despedidas podem ser menos sobre o luto do fim e mais uma celebração pelas tantas possibilidades da vida. Talvez tenha sim chegado o momento em que tudo cumpriu seu propósito e possamos abrir espaço para inspirar e respirar novos começos. Talvez tenha chegado a hora de sonhar de novo. E aí, o que você vai fazer por sua felicidade hoje?